A paz do Senhor, amados e amadas do Pai. Mais uma vez, a pastora Maria Andrade está trazendo para os nossos corações uma palavra vinda do coração de Deus para cada um de nós. Meus queridos, é com muito prazer que eu quero falar nesta manhã linda que Deus nos deu e também nos concedeu o privilégio de abrirmos os olhos para te adorar. Eu quero falar sobre os 4 segredos de Jó, que se encontra em Jó, capítulo 2, de 1 ao 3. Se você quiser acompanhar a leitura, abram, por favor. Jó, repetindo, capítulo 2, versículos de 1 ao 3. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Amém, amados? Após rodear a terra, ou seja, observar tudo e fazer a sua obra, Satanás se apresentou a Deus de uma maneira bem clara. Nós podemos observar aqui que ele vê o povo de Deus. Ele observa o que nós fazemos, pois ele sabia exatamente quem era Jó. E quando o adversário estava diante do Senhor, este te fez uma pergunta: observaste o meu servo Jó? Outro fato bem importante nessa introdução: enquanto o diabo observa o povo de Deus, Deus nos conhece exatamente como nós somos, o nosso levantar, o nosso deitar. Enquanto Satanás vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, segundo 1 Pedro 5,8, Deus vê todas as coisas. Mesmo que ele nos acuse, o Senhor sabe como nos defender, amados. Então eu quero falar nesta manhã sobre os 4 segredos de Jó. Segredos estes que também podemos ter. Segredos esses que pode fazer com que o nosso Deus fale para o nosso adversário quem realmente nós somos, porque só Ele nos conhece. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que há de tão especial em Jó? Que características são essas que Jó possuía, que chamou a atenção de Deus, ao ponto do próprio Deus perguntar a Satanás sobre Jó? Uma pergunta: será que Deus precisa perguntar a Satanás se ele tinha visto Jó? Claro que não! Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do nosso Criador. Deus queria falar para Jó, aliás, para Satanás, que Jó era especial, diferente de muitos homens. Deus falou: ninguém na terra é semelhante a ele. Aleluia! Vamos ver quais eram os segredos de Jó. Amém? O primeiro segredo de Jó, amados: homem sincero.
Segundo o dicionário, significa pessoa que não tem inclinação de enganar. É uma pessoa verdadeira, autêntica. E segundo a Bíblia, aqui no Salmo 37, deixa eu abrir aqui, Salmo 37, vocês podem também aí estar abrindo, diz o seguinte, Salmo 37, o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Aleluia. O homem sincero, seu futuro será de paz. Mesmo em meio às tribulações, Deus te dará a paz. E esta paz excede a todo o nosso entendimento. E essa sinceridade é até que Cristo volte. Está lá em Filipenses 1:10. Para que sejais sincero até ao dia de Cristo. Você pode glorificar o Senhor, porque a primeira qualidade deste homem é que ele era sincero. A segunda qualidade, segredo de Jó, é que ele era reto. Reto no dicionário, que não pende, que não tem curvas, segue sempre a mesma direção. E veja o que a Bíblia fala sobre o ser reto. Salmo 140, 13. Eu vou estar abrindo também, vocês também, se quiserem, por favor, abram aí. Salmo 140, 13. Diz o seguinte: assim os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus por isso, porque os retos habitarão na presença de Deus. A presença de Deus não vai lhes faltar em meio a qualquer luta e adversidade. A presença de Deus é que nos sustenta, que nos dá força, que nos eleva, que nos faz muito mais perto do nosso Criador. Mas também lá em Provérbio 14, 11, diz que a casa, amado, daqueles que são retos, Deus florescerá. Olha que maravilha. A casa dos que são retos, Deus florescerá. A tenda dos retos, Deus florescerá. Ou seja, não vai faltar nada. Então é muito importante que nós tenhamos também esse segredo de Jó, que nós sejamos não somente sinceros, mas reto de coração, reto de pensamento, reto nas nossas atitudes, para que possamos agradar ao Senhor. E o terceiro segredo de Jó, ele era temente a Deus. Existe uma diferença entre temer, simplesmente temer, e temer a Deus. Temer, nós podemos encontrar no dicionário, sentir medo, receio, ter medo. Mas segundo a Bíblia, amados, segundo a Bíblia, nós sabemos que no Salmo 25, 12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que ele deve escolher. Então, o homem que realmente teme ao Senhor é um homem bem-sucedido. É um homem que vai ter do próprio Deus o ensinamento. Ele vai ensinar o caminho que devemos escolher, ou seja, jamais vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos sempre estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. E se não temermos ao Senhor, essas coisas não vão acontecer. Provérbio 8:13, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Então, se eu não temo ao Senhor, como eu posso aborrecer o mal? Como eu falei, como eu vou me desviar do mal? Não há como.
E Provérbio 10:27, o temor do Senhor aumenta os dias. Que maravilha! Então, quando eu temo ao Senhor, quando você teme ao Senhor, os nossos dias são aumentados. Isso é maravilhoso. Não é todo mundo que tem os seus dias aumentados, mas segundo Provérbio 10:27, o temor do Senhor aumenta os nossos dias. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, porque o quarto e último segredo de Jó, ele desviava-se do mal. Vamos ver o que ele fazia para desviar-se do mal. Amados, Oséias 11:7, Deus falou: meu povo é inclinado. Ele inclina o seu pé para se desviar de mim. Ou seja, em vez de nós estarmos desviando das coisas que prejudicam a nossa vida espiritual, das coisas que nos afastam de Deus, Oséias 11:7, Deus falou: o meu povo é inclinado para se desviar de mim, porque nós somos pecadores e nos desviamos com facilidade da presença de Deus. Mas Jó, amados, era um homem que se desviava do mal. Ele desviava a sua alma da perdição. Jó 33:3 fala isso. Ele tinha prazer de chegar na presença de Deus e em holocaustos oferecer ao Senhor se por acaso seus filhos tinham pecado. Ele se preocupava até com seus filhos. E muitas vezes nós não estamos nem nos preocupando com as nossas vidas diante do Senhor. Imagine se por acaso os nossos filhos pecarem contra Deus. Jó era este homem totalmente diferente e agradava o coração do Senhor. Jó era uma pessoa como nós, como muitos. Ele comia, ele bebia, ele fazia tudo semelhante a nós, mas ele era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Eu posso também ter esses segredos. Você também pode ter esses segredos. Porque isso é peculiar do homem. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Então podemos ter sim esses segredos de Jó. Podemos ser homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus. Que seja sincero, reto, temente, desviam e vamos sempre nos desviar do mal. Isso não era um privilégio só de Jó, não. Pode ser um privilégio meu e seu. Podemos sim agradar o Senhor com a nossa sinceridade de coração. A partir desta manhã eu gostaria que vocês pensassem no que vocês estão ouvindo. Jó era um homem que aborrecia o mal, ele se desviava, ele não queria andar na companhia de pessoas que pudessem tirá-lo do caminho de Deus. Ele temia o Senhor e isso fez com que ele fosse um grande vencedor. Tudo que o inimigo tirou dele, com a permissão de Deus, o Senhor lhe deu em dobro. Somente os seus filhos foram restituídos. Na verdade, o Senhor lhes deu 10, a mesma quantidade que ele havia perdido. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar no que ouvimos desta manhã para a glória do Senhor. Amém? Eu quero te dizer que essa palavra falou muito comigo e eu tenho certeza que falou também ao seu coração. Então vamos ficar na dispensação do Senhor. Vamos pedir que Ele crie em nós, como pediu Davi, um coração puro e um espírito reto. Porque com o coração puro e o espírito reto vamos ter todas essas qualidades que foram segredos na vida do nosso irmão Jó. Amém? Quero louvar a Deus
e dizer para você que estaremos juntos na próxima oportunidade. Fica na paz. Amém.